Olá, pessoal, bem-vindos ao Insanes Podcast. Eu sou a Júlia e estamos aqui também com o Vinícius para contar uma história muitíssimo interessante. É uma história que pode ser meio cômica, mas também um pouco aterrorizante. Muitas pessoas já conhecem essa história já. Pois bem, a história aconteceu com um ouvinte nosso, que a gente vai chamar aqui de Edgar. O Edgar é formado em psicologia e atualmente está fazendo seu mestrado pela UFMG. A convite do orientador, o Edgar topou conhecer um hospital psiquiátrico no interior de Minas, em São Tomé das Letras, e que tem se destacado pelo método inovador de tratar os pacientes. Ansioso para conhecer tudo, Edgar fez a sua mala e embarcou no buzzer em direção ao hospital psiquiátrico. O que o nosso ouvinte não esperava é que uma simples viagem para a pesquisa acadêmica sairia completamente do controle. Que ao chegar em São Tomé, Edgar descobriu que já estava tudo acertado com seu orientador e o diretor do hospital. Ele ia ser recebido pelo diretor, um médico psiquiatra, que aqui a gente vai chamar de Dr. Alan Prado. E ele ficaria responsável por apresentar o método, as instalações, acompanhar a visita aos pacientes e garantir a hospedagem e alimentação do Edgar ainda. Nesse momento o Edgar já estava eufórico, tinha pegado uma grana emprestada para arcar com as despesas e descobriu que não ia precisar gastar nenhum centavo. Mas aí estava tudo muito bom para ser verdade. É aquela coisa, né? Quando a esmola é demais. É. Mas aí Edgar já estava lá, já tinha recebido as boas novas e só faltava chegar no hospital psiquiátrico, que a partir de agora nós vamos chamar de Clínica Liberdade, para começar a estudar o método que seu orientador tanto falava. Bom, quando ele chegou lá, ele foi logo recebido, né, pelo doutor Alan Prado e uma moça, depois que ele descobriu que era a sobrinha, né, do doutor. Ele conta que o diretor da clínica parecia bastante ansioso, empolgado em receber a visita dele. O homem disse que seu orientador havia falado muito sobre ele, explicou que haviam estudado juntos e se conheciam de longa data e que seria um prazer contribuir para sua tese. Aí o doutor Alan Prado convidou ele para entrar. O Edgar conta que se deparou com uma sala principal linda, diferente de tudo que ele já tinha visto num outro hospital psiquiátrico. Tinha livros, estantes em todos os cantos, diversos desenhos e pinturas que o diretor falava orgulhoso terem sido feitos por seus pacientes. Vasos de flores e móveis vintage davam ao local um tom de elegância e requinte. E como todo bom pesquisador de psicologia, o Edgar estava curioso mesmo era para saber mais do tal método adotado por lá, que havia sido até premiado internacionalmente. Pelo que ele já sabia, o método consistia em permitir aos pacientes maior liberdade, ter um tratamento mais humanitário, né, mais empático. Foi então que o Dr. Alan Prado começou a explicar melhor sobre como as coisas funcionavam por lá. O método era chamado de sistema leve, e o diferencial era tratar os pacientes como se eles não fossem enfermos de nenhuma doença psíquica, permitindo que eles se expressassem livremente até aos poucos enxergassem a realidade. O Edgar ele ficou encantado, né, e ao mesmo tempo intrigado. Afinal, como poderia alguma coisa assim trazer resultados tão positivos? Era diferente de tudo que ele havia estudado até então e talvez fosse o caminho para revolucionar mesmo o tratamento psiquiátrico. Foi então que veio o balde de água fria nas expectativas do nosso coitado ouvinte. Acontece que o sistema leve não estava mais sendo utilizado. O diretor contou que, apesar de ter sido um sucesso e recuperado diversos pacientes, precisaram implementar um novo sistema depois que ocorreu um incidente que mostrou como o método poderia ser perigoso para os próprios pacientes e também para os funcionários. Bom, na hora o doutor Ala não deu mais detalhes, né? Apenas falou que demandava uma hipervigilância e que a Clínica Liberdade não estava conseguindo sustentar. E o Edgar, claro, né, como todo bom fofoqueiro, ficou morrendo de curiosidade para saber tudo dessa história. Mas agora ele tinha ficado um pouco abatido, afinal ele não ia presenciar o tal método em prática. Aí o funcionário entregou para ele uma pilha de arquivos com todos os registros sobre o funcionamento do sistema leve, já que era a única forma no momento de ele conseguir estudar o método. Aí, lendo os arquivos, o pesquisador percebeu que o método buscava criar um ambiente saudável e amistoso, de forma que os pacientes jamais eram questionados sobre as coisas que eles acreditavam, viam ou escutavam, porque essas coisas seriam apenas sintomas das verdadeiras enfermidades. Foi aí que o doutor chegou com mais uma pilha de pastas cheia de casos clínicos dos pacientes recuperados e começou a falar sobre cada um.
Primeiro ele contou de um paciente que pensava que era uma galinha. Aí você imagina, gente, pensava que era uma galinha. E aí eles alimentavam o cara com milho, com fubá e deixavam que ele ciscasse pelo terreiro enquanto cacarejava. Em 2 meses o cara estava recuperado, voltou para casa e hoje é vendedor da Hotmart. Você acredita nisso, Vinícius? Pois é, nada nessa história estava fazendo sentido. E o Edgar estava ficando cada vez mais curioso sobre como ser conivente com os problemas psiquiátricos era capaz de retomar a sanidade deles e por que diabos isso não tinha sido deixado de lado se funcionava tão bem. Mas ele já tinha sacado que o Dr. Alan Prado não estava muito confortável em falar sobre o incidente, então preferiu esperar um momento melhor para perguntar sobre. E aí ele estava ali, né, estudando na sala principal e chegou uma mulher que parecia ser enfermeira do local. Perguntou se ele precisava de alguma coisa, ofereceu um copo de água. E aí ele aproveitou, né, para perguntar como eram os pacientes na época do sistema leve. E ela contou que eles passavam o dia fazendo atividades livres, tinham dinâmicas e jogos para socialização e que era muito incentivado que todos eles tivessem seus hobbies. Mas não é possível que isso nunca dava problema, né? Até porque se tivesse tudo bem, não precisava de ninguém estar ali. Acontece que quando rolava uma crise, o paciente era isolado e recebia total atenção até que se acalmasse. Mas fora esses momentos, não ocorria nenhuma intervenção na maneira como eles escolhiam viver. Bom, aí o dia foi passando e por volta das 18 horas, o nosso ouvinte foi informado que haveria um jantar de recepção para ele, onde ele ia poder conhecer os demais funcionários da clínica e falaria um pouco mais sobre o funcionamento do local. O Edgar viu no jantar uma ótima maneira de matar sua curiosidade. Já foi pensando em tudo que queria perguntar e foi anotando cada dúvida que surgia. Quando ele chegou na sala de jantar, viu que estava todo mundo lá, esperando por ele. Eram ao todo umas 15 pessoas na mesa. A sala de jantar era tão bonita quanto o salão principal. No canto da sala, uma banda tocava bossa nova, ao som ambiente. Garçons andavam pelo local e mantinham os copos cheios do mais fino vinho que ele já tinha visto. Bom, o Edgar, então, né, se sentou na cadeira reservada para ele e rapidamente já estava entrosado com todos. Olha, ele confessou aqui que achou a música um pouco estranha, desconfortável de escutar. Ele reconhecia que era uma bossa nova, mas nunca tinha escutado antes. Mas ele já sabia que São Tomé das Letras, né? Já estava um pouco familiarizado, sabia que a cidade era conhecida por ter uma cultura bem exótica, diferenciada, com certeza era uma música local. O Edgar conta que, do nada, entrou um chefe de cozinha no salão e serviu para ele um tropeiro de geleia de morango. Daí ele pensou que tinha escutado errado, mas não falou nada, porque afinal em São Tomé tem todo tipo de gente. Vai que era um prato local, né? E o chefe se sente ofendido. E aí, conforme o jantar foi passando, os funcionários foram relatando, né, sobre os pacientes da clínica e as suas insanidades. Jorge, que era um psicólogo, falou que um deles acreditava que era a Xuxa, passava o dia inteiro cantando as músicas dela e tratando os funcionários como se fossem as paquitas. Era hilari larie para cá, hilari larie para lá, e o dia todo. Para demonstrar, ele se levantou e imitou como o paciente fazia. Na hora, todos caíram na gargalhada, né? E o nosso ouvinte também não conseguiu se segurar. Nossa, que doideira. E o pior nem é isso. A enfermeira, que nosso ouvinte tinha conhecido mais cedo, contou sobre uma outra paciente que pensava ser um filtro de barro. De acordo com ela, a mulher andava sempre com um copo de água na mão, oferecia às pessoas e quando elas aceitavam, ela enchia sua boca e cuspia tudo na pessoa. Então ela pegou sua taça de vinho e imitou como a mulher fazia, derrubando tudo no coitado do psicólogo que soltou um sonoro. Parabéns, parabéns, que dia mais feliz. Ó, o diretor nessa hora já ficou meio encucado, né? Chamou a atenção de todo mundo e pediu que eles tivessem um pouco mais de modos na frente do Edgar. Afinal, ele já estava ficando um pouco constrangido com a situação. Nesse momento, a sobrinha do doutor Alan Prado começou a contar a história de outro paciente, que era muito querido por ela. Esse paciente pensava que era um cachorro vira-lata, sabe daqueles caramelo mesmo? E acompanhava por todo lado ela. Latia sempre quando via ela chegando, se balançava todo feliz. Essas histórias dos pacientes só deixaram o Edgar mais curioso ainda. Aí ele criou, no final do jantar, ele criou coragem para perguntar sobre qual que tinha sido o acidente, o incidente, no caso, que encerrou o sistema suave. Foi aí que o diretor explicou tudo. Acontece que um dos pacientes acreditava ser o Getúlio Vargas e dizia ter inventado uma forma de governo melhor do que todas as outras. Esse paciente, que era muito inteligente, possuía um espírito de liderança,
conseguiu convencer todos os outros pacientes disso. Juntos, eles se rebelaram e tomaram o lugar de seguranças da clínica. Prenderam todos eles e assumiram suas identidades. Depois, pouco a pouco, foram prendendo os outros funcionários até dominarem tudo. O próprio Dr. Alan Prado sugeriu que quando um louco parecesse são, aí sim é a hora de se preocupar com ele, porque com certeza ele está tramando alguma coisa. O Edgar, gente, com certeza ficou abismado com essa situação. E, de fato, né, um evento desse faria com que o método fosse revisto. Estava ficando difícil conversar sobre o assunto. A sala de jantar estava tomada pelas gargalhadas e conversas até um pouco confusas para Edgar. O som das pessoas que já não, o som das pessoas que já estavam meio bêbadas se misturava com a música que já não era muito boa, e o homem teve que fazer um esforço tremendo para ouvir o doutor Alan Prado no meio daquela barulheira. Mas, claro, a sua curiosidade era mais forte, e querendo entender melhor, ele então perguntou quanto tempo tinha durado tal rebelião, porque com certeza alguém teria percebido, né? Os seguranças se soltariam e dariam algum jeito. Foi aí que o doutor contou que durou por muito tempo, cerca de um mês. Acontece que os loucos eram espertos, mantinham as visitas e os olhares curiosos longe e ninguém desconfiava de nada. Somente uma vez deixaram um jovem entrar, pois acharam que ele tinha cara de idiota e queriam se divertir um pouco. Nesse momento, Edgar começou a reparar com mais atenção no ambiente à sua volta. Os músicos não acertavam nenhum acorde, era um emaranhado de ruídos, os pratos do chefe também não faziam sentido nenhum, os garçons usavam as tampas da panela como bandeja. Enfim, a sobrinha do diretor estava andando de um lado para o outro na sala, em quatro patas, latindo e pegando ossos no ar, enquanto a enfermeira cuspia vinho em todos sentados na mesa e o psicólogo performava dançando com o tchutchucão. Não, não, impossível isso. O Edgar começou a pensar consigo mesmo. Meu próprio orientador havia indicado esse lugar e conversado diretamente com o Dr. Alan Prado. Eles eram amigos de longa data, não é possível que seja isso que eu estou pensando. Mas não pôde evitar. Edgar chegou à sua conclusão. O tal paciente que lhe falaram acreditar ser Júlio Vargas era o próprio Alan Prado. Todos aqueles que observava na sala, cada um mais maluco que o outro, não eram os funcionários do local, mas sim os pacientes. Era a única explicação. E as conclusões de Edgar de fato se confirmaram. No final, os tais seguranças presos na ala de isolamento dos pacientes conseguiram, depois de muita luta, se libertarem e contataram a polícia que tudo o que se passou. O Dr. Alan Prado, de fato, havia sido há muito tempo diretor do lugar, mas não conseguindo conter seus próprios demônios, se viu paciente. Edgar, muito assustado com toda aquela situação, foi acompanhado até a rodoviária e seu orientador todo dia pede desculpa pela cilada que colocou ele. Mas tem uma coisa que Edgar jura até hoje, de pé juntos, e não abre mão. O método do Dr. Alan Prado era realmente mais eficaz. Essa é boa, né, gente? E aí, gostaram da história? Esse relato é uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe, O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena. Trouxemos uns elementos mais próximos e culturais nossos para ficar mais interessante e engraçado. E se a gente for perceber, não é só um pouco macabra a história, mas ela também tem alguns crimes envolvidos aí, né? Tanto o doutor Alan Prado quanto os demais pacientes praticaram um crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal. Afinal, eles tomaram o lugar dos funcionários e se passaram pelo diretor, pelos funcionários, para que pudessem manter os próprios funcionários presos. Sim, e acho que dá para falar ainda que o Dr. Alan Prado praticou o exercício legal da profissão também, né? Referente ao artigo 282 do Código Penal. Afinal, mesmo sendo médico, ele não detinha autorização para tratar daqueles pacientes, inclusive considerando a sua condição de enfermo também. E, portanto, acabou exercendo os limites da profissão, excedendo os limites da profissão. A gente poderia, inclusive, discutir aqui a imputabilidade deles, né? Já que se tratavam de pessoas em sofrimento mental e tal, ali com seus problemas psíquicos. Esse conto é muito interessante, a gente recomenda, inclusive, a leitura dele depois de ouvir nosso podcast. O nome dos personagens foram inspirados no próprio conto, já que Edgar é o nome do autor do conto e Alan Prado faz uma brincadeira com Alan Poe e ainda tem semelhança fonética com Aloprado. Então, gente, essa foi a nossa história. Muito obrigado por ouvirem até o final e até mais. Boa noite. Boa noite.